Graça e paz, amados. Gostaria de, nesta manhã, compartilhar com vocês um trecho das Sagradas Escrituras que está aqui na primeira epístola de João, tá? A partir do capítulo 5, do versículo 14 e o 15, amém? E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos dos pedidos que lhes temos feito. Essa palavra ela é maravilhosa, contudo, eu entendo que muitas vezes mal compreendida. Então, diz a palavra de Deus que esta é a convicção que temos, né? Que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, segundo a sua vontade, né? A vontade de Deus, né, nos será dado. E quantas vezes a compreensão que se tem, o entendimento que se tem a partir desta passagem, e isto inegavelmente, é algo que faz referência direta à nossa vida de oração e também ao nosso cotidiano, né? Não pedimos apenas na nossa vida de oração, né? Mas no nosso cotidiano a gente precisa ter convicção quanto à vontade de Deus em certas questões, para certos aspectos. Mas o que o texto coloca, e a intenção da palavra de Deus, é nos orientar que, quanto à segurança daquilo que pedimos, quanto à segurança da nossa caminhada com o Senhor, no que diz respeito a entendermos plenamente qual é a vontade dEle. E como eu já falei, numa aplicação direta, né, na nossa vida de oração, não consiste em, ao orarmos, ao pedirmos algo para Deus, colocarmos nessas condições: Senhor, faça se for da sua vontade. Senhor, conceda se for da sua vontade. Senhor, me ouça, me atenda se for da sua vontade. Este entendimento, esta conduta, essa forma de compreensão, vocês hão de convir que está na contramão do próprio conceito de fé. Haja visto, né, está lá em Hebreus, de que a fé é a convicção, né, daquilo que não vemos e estarmos alicerçados quanto àquilo que pedimos. É estarmos fundamentados quanto àquilo que pedimos. E acreditarmos naquilo que não vemos. Ainda que não vejamos, acreditamos na materialização. Estou aqui conceituando fé com as minhas palavras, contudo, tendo por base o texto bíblico. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção do que não vemos. Como podemos estar firmemente fundamentados se não sabemos qual é a vontade do Senhor? Pega uma outra passagem, né? Quando Jesus Cristo desce, está ali em Mateus capítulo 8, quando Jesus Cristo, depois de ter do Sermão da Montanha, depois dele ter dado uma série de instruções aos seus discípulos e a uma multidão, quando o Senhor desce, ele se depara logo de imediato, ele é interceptado por um leproso que se aproxima do Senhor e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. E Jesus então responde para ele: quero ser limpo. Ou seja, aquele leproso e aquele homem, por conta das suas condições, pela forma como ele vivia longe, separado, né, da sua vida social, ele não sabia qual era a vontade do Senhor. Então ele se dirige a Jesus nessas condições: Senhor, se for da tua vontade. Mas nós podemos saber, ter convicção, consciência plena da vontade do Senhor por meio da sua palavra. E é aí, né, que está a questão. Quando o texto diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se estamos fundamentados, firmados, quando fazemos o pedido na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é a expressão da sua vontade. Portanto, meus amados, na nossa vida de oração, na nossa caminhada, precisamos estar muito cientes e conscientes
da vontade do Senhor, que já está expressa em sua palavra. E entendermos, cientes daquilo que está expresso na palavra de Deus, termos convicção, porque este é o firme fundamento na definição de fé. Estar firmemente fundamentado, ter por parâmetro, ter por base, ter por alicerce da sua petição a palavra de Deus. É essa que é a oração da fé. Porque essa oração da fé, ela precisa estar fundamentada na palavra da fé, que é a palavra de Deus. Voltando ao nosso texto base, quando diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se aquilo que pedimos fundamentamos na palavra dele, sabemos que ele nos responderá. Sabemos que estamos seguros quanto ao que pedimos, porque aquilo que pedimos temos por base a sua palavra e pedimos segundo a sua palavra, que é a sua vontade. Deus é um Deus que vela, que zela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. É desejo, é vontade, é disposição de Deus fazer com que a palavra dele se cumpra. Este é o parâmetro, esta é a base da nossa oração. Devemos orar fundamentados na palavra de Deus. Aquilo que pedimos, devemos pedir tendo por base a palavra de Deus. A nossa intercessão, a nossa petição deve ter por base a palavra de Deus. Como está escrito na Isaías, apresente as suas razões, entremos juntos em juízo. Um exemplo clássico de intercessão, poderíamos citar outros, mas é a própria intercessão de Abraão a favor ali de Sodoma. Ele, Senhor, tu és o juiz de toda a terra, tu destruirias o justo junto com o ímpio, porque a tua palavra diz que tu não agirias assim. Ele apresenta a própria palavra como base da sua petição, da sua intercessão. É assim que devemos orar, tendo por base a palavra, apresentando ao Senhor a sua palavra. E não para confrontá-lo, e não para pressioná-lo. Não, porque o desejo de Deus ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. O desejo de Deus é o cumprimento da sua palavra. Mas simplesmente apontando no mundo espiritual a base da nossa petição, a base da nossa convicção, que é a palavra de Deus. Essa oração que inegavelmente será respondida, porque a palavra de Deus assim o diz. A palavra de Deus assim nos garante. Esta que é a oração da fé. E eu louvo a Deus pela sua palavra. E eu louvo a Deus pela sua disposição em responder, em confirmar a sua palavra. E eu louvo a Deus por nos mostrar, por nos ensinar, por nos orientar, por nos guiar na sua palavra, nos orientando quanto à oração da fé. E a forma segura e consciente de andarmos firmados na sua palavra, cientes da sua vontade. A vontade de Deus é que conheçamos a sua palavra. Porque Deus quer se revelar para nós. Deus se revela para nós por meio da sua palavra. Deus quer revelar a sua vontade, para que saibamos, quando estamos diante dele, quando buscamos, nos acheguemos a ele com confiança. Eu louvo a Deus pela orientação que ele nos dá, pela confiança que ele nos dá, pela sua disposição em nos responder. Eu louvo a Deus pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu louvo a Deus pelas orações que ele tem respondido. Eu louvo a Deus porque grandes coisas o Senhor tem realizado em nosso meio. E isso tem nos enchido de alegria. Que possamos saber caminhar de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa expressa na sua palavra. Que possamos assim caminhar, quer em nosso dia a dia, quer na nossa vida de oração. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Deus quer te ensinar o princípio da oração, o princípio da intercessão. Deus quer responder a sua oração. Deus quer que você o conheça como um Pai que cuida de nós, como um Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas. Amém? Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a nós.
em nome de Jesus. Graça e paz.